Ladies and gentlemen, boys and girls, I am Rafael Baltresca and this is the Balcast. Fala galerinha, Rafael Baltresca aqui para mais um Balcast. E esse Balcast eu comecei diferente. Mais de 40 Balcasts e o primeiro eu falo em inglês. English. Por que eu falei inglês? Por quê? Porque hoje eu estou aqui com um cara que é o top das galáxias, o tradutor mais espetacular do universo, César Mello. Aplausos pro César Mello. Fala César, boa tarde, como é que você tá? Tudo ótimo. Cara, que felicidade ter aqui nesse Balcast a sua pessoa, que veio fazer mais um trabalho, né? Amanhã começam 3 dias de trabalho e aí eu consegui te raptar aqui. Eu vou falar uns 15 segundos só, porque eu gosto tanto desse cara aqui e aí eu quero que ele conte mais da história dele. O César trabalha como intérprete tradutor, né? Que são duas coisas diferentes. E quantos idiomas? 4 idiomas. Inglês? Português. Português para gringos, é isso? Espanhol. E italiano. E com certeza, quando você, pelo que eu fiquei sabendo, quando você era pequenininho, né, você já viajava pelo mundo inteiro, né? Putz, com 10 anos, né? Dera. Uma família rica que te levou para estudar. Não foi bem Filho assim. de diplomata, né? Cresci, estudava em cada país e tal. Hoje, o César Mello é o cara mais requisitado que eu conheço no meio que eu estou inserido, que é no meio dos congressos de hipnose, para traduzir. Já traduziu dezenas. Sim. Né? Ou nem sei quantos você já traduziu. Melissa Tears, os Jacquins, que são 2, o Mark Salvar. Que vão estar aqui amanhã, inclusive. Que já estão aqui, inclusive. Bom, quem está ouvindo a gente já foi. Então, que já esteve aqui. 2 vezes. Cara, você traduziu muita gente. Sim, a Melissa, o James. E uma coisa legal. Sean, o Sean Michael Andrews. O Gene Popa. O Gene Popa também. Um monte de gente. O Anthony Gailey. Não podemos esquecer do Anthony Gailey, né? Agora, o legal, cara, é que todo mundo que trabalha com César, não sei se foi coincidência, eu acho que não, mas todos os eventos que eu estive, no final, eles param, para te homenagear. Isso é muito legal. Porque, teoricamente, você, o intérprete, né? Ele é uma pessoa que deveria estar invisível. Sim. Não é? Sim. Porque o palestrante fala, você traduz e quem está lá esperando a palestra está ouvindo como se fosse um Google automático. Sim. Então, teoricamente, você fica numa cabaninha, invisível. Numa cabine, não numa cabana. Uma cabana seria legal. Nunca traduziu índios? Ainda já traduzi, já interpretei então índios. Teve cabana, Só que não, eles não te deixam invisível. Eles querem te saudar, eles querem te inserir. E dá para ver quanto você é querido e também como o seu trabalho ele é especial, porque não é simplesmente uma tradução do tipo, eles falam, espera um pouquinho e você traduz. Não é assim. É uma tradução simultânea. Eles estão falando em inglês, em italiano, em javanês e você está lá traduzindo em português. Pelo que eu vi lá, é um trabalho super estafante, né, para a mente, porque você não para. Né? Eu diria, Baltresca, que é mais do que estafante. Eu acho que é desafiador. Porque se você para e pensa no meu trabalho como sendo estafante, ele se torna. Agora, quando você olha para ele e vê como desafiador, ele também se torna desafiador. E eu acho que, eu sempre digo isso, o desafio maior, imagine que eu vou interpretar o Rafael Baltresca, que tem mais de, quase 20 anos de hipnose, ou mais. Não, 10. 10 anos de hipnose, uma década de hipnose, né? Então eu tenho que pegar a informação que está na cabeça do Rafael Baltresca, dos seus 10 anos de hipnose, não sei quantos shows, e, enfim, tudo que você já fez, e transferir isso para a cabeça, por exemplo, do nosso amigo Lucas, que é um cara que entende de hipnose, conhece hipnose, porém ele não é um especialista no assunto, mas ele conhece muito do assunto também. Muitas vezes o Lucas é um especialista e o Baltresca é um especialista, mais especialista do que o Lucas, só que o Lucas precisa aprender com o Baltresca. Então eu tenho que pegar o conhecimento que está na cabeça do Baltresca e transferir para a cabeça do Lucas sem qualquer tipo de intervenção. Eu sou apenas um fio condutor, eu não sou filtro.
Só que em várias áreas, por exemplo, quando eu trabalho com governos, quando eu trabalho com empresas que dão curso de tecnologia, essas coisas, eu tenho que manter uma postura muito mais, como eu posso dizer, muito mais sem qualquer tipo de intervenção no processo. Eu sou muito neutro. É um condutor mesmo. Só o fio condutor. É o fio condutor. Com a hipnose, porque tem muita linguagem não verbal inserida na hipnose, tem muitas coisas, por exemplo, que para quem está ouvindo, o tom de voz faz diferença. Se o palestrante está falando, por exemplo, e então nesse exato momento você vai fechar os olhos. Então no momento que ele mudou o tom de voz, se o intérprete segue na mesma linha de tom de voz que ele estava antes, e ele não traz essas nuances para a interpretação se perde. E você sabe muito bem que na hipnose a fala é o único elemento, né? E interessante porque não é só o conteúdo que você tem que passar, né? É a forma também, tem a velocidade. Tudo, né? Tem a velocidade, tem um contexto cultural. Por isso que, como intérprete, nós sempre temos o cuidado de chegar para o palestrante, por exemplo, imagine que eu vou interpretar o Rafael Baltresca. Eu pergunto, você vai falar as perguntas, se a gente não tem tempo, né? Geralmente a gente recebe o material com antecedência, faz um estudo, se prepara direitinho. Mas se a gente não tem esses elementos, o que a gente faz? Se a gente tiver a oportunidade de perguntar ao Rafael, você vai contar piada? Se for contar piada, qual? E você vai falar algum acrônomo, alguma sigla? E se for falar, qual é o acrônomo e o que significa? Ou algum nome de filme também. Nome de filme, nome de livro, algum episódio histórico, algum fato, algum acontecimento histórico. A gente precisa saber com antecedência. Porque, por exemplo, imagine que você vai falar um filme, vai citar um filme qualquer. E aí você fala, por exemplo, o nome do filme era Ghost. E você faz uma piada em cima do nome do filme. Ghost em inglês quer dizer fantasma. Então se você simplesmente disser, não, é o filme Ghost, e o intérprete não sabe que o nome do filme em português era Do Outro Lado da Vida, ele vai interpretar o filme Fantasma. Não faz sentido. Primeiro, algum. Não existe um filme no Brasil somente com o nome Fantasma. Só Ghostbusters. Só Ghostbusters, exatamente. Mas assim Caça-fantasmas, né? Mas somente Fantasma eu acho que não existe. E depois, Fantasma do Outro Lado da Vida. Não vai ter apelo nenhum. Nenhum sentido. Entendeu? Então a gente precisa saber dessas coisas com antecedência. Cara, eu acho um trabalho espetacular. Eu vou querer saber agora, um pouquinho antes de tudo isso, porque eu quero deixar claro nesse início, né, como que o César ele é um cara competente no que ele faz. Você já vi fotos suas com o Ronaldinho, eu já vi com a Ivete Sangalo, Messi. Você já esteve com gente do Brasil, do mundo inteiro também, né? Sim. E assim, a importância de um intérprete, eu me lembro, estava me lembrando esses dias, quando eu fazia faculdade de engenharia, faz tempo, teve uma semana de palestras e tinha um gringo no meio. E aí eu, com meus 18 anos, há 20 anos isso, hein? Eu falei assim, não, eu não vou usar, não quero saber de tradutor, não. Então eu peguei aquele foninho, né, que vocês dão, falei, não quero saber de intérprete, eu vou ter que usar meu cérebro, eu vou ter que aprender, né? Eu acho que eu manjo um pouco de inglês. Um cérebro 3.K, né? Cara, e eu assisti a palestra inteira, uma hora, e aí no final, falei com um amigo meu, falei, cara, ele falou muito, né? Eu não entendia o que era satellite. Ele falava isso o tempo todo, cara. Foi a única parte que eu não entendi. Aí o amigo falou, Rafa, satellite é satélite. E a palestra dele foi sobre satélites. Então, foi a única parte que você não entendeu. Quer dizer, eu acho que eu não entendi 99%, né? Uhum. César, hoje você é um cara que eu considero um intérprete de sucesso. Você tem nome, você tem experiência, eu já vi você em vários eventos. No evento que nós promovemos no ano passado, você esteve. Você é foda no que você faz, para falar o português bem claro. Esse aqui é um podcast que eu falo muito sobre empreendedorismo. Empreender, para mim, não é só ter uma empresa. Empreender é você, no sentido literal da palavra, é você colocar uma ideia na prática, é você sair às vezes do zero e você chegar em algum ponto que ninguém acreditava. Às vezes até você se perguntava se era possível. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história e eu vou ficar te intervindo, pinicando o tempo todo, porque para mim, e acho que o público é legal saber também, quem que era o César com
5 anos, com 10 anos. E como é que você chegou nessa história que pode ser contada hoje, com 2 filhas, que tem a possibilidade hoje de viajar pelo Brasil, viajar pelo mundo, que você pode ensinar muita gente por meio da sua arte, da interpretação, que você é um condutor de gênios, porque você já interpretou gênios, e não seria qualquer um, né, para fazer esse trabalho. Mas quero saber o César menino. Como é que começou tudo isso daí, César? Você falou que não é filho de diplomata, então, que te levava para Dubai para fazer curso de inglês? Não, nunca. Não sou o tipo de filhinho de papai que estudou em escola bilíngue. Como é que você aprendeu? O inglês foi a primeira? Eu estou chutando, mas foi o primeiro. Foi o primeiro. É assim, hoje eu acho que eu posso dizer que eu aprendi português, inglês e espanhol e italiano sozinho. Por quê? Porque eu aprendi a ler com 12 anos. Eu aprendi a ler sozinho. Com 12 anos? Com 12 anos. Eu aprendi a ler com 12 anos por quê? Eu morava na roça, morava numa fazenda no interior da Bahia, no município de Ituberá. Ituberá. E tem uma fazenda chamada Jubiabá, que é uma fazenda produtora de cacau e seringa. Meu pai era cortador de seringa e eu era o assistente dele, eu e meu irmão mais velho. O nosso trabalho era coletar o leite que ele cortava a árvore, pegava o leite, a gente ia lá, coletava o leite e enfim, era isso que a gente fazia. Por morar na roça, eu não tive oportunidade de estudar. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, os meus pais chegaram à conclusão de que nós tínhamos que sair dessa fazenda para que pudéssemos estudar, porque eles não queriam que nós tivéssemos o mesmo futuro que eles, né? O mesmo destino, por assim dizer. Meu pai é um homem extremamente humilde, ele deve ter estudado entre a 3ª e a 4ª série, e a minha mãe só estudou até a 3ª série. E meu pai é um homem extremamente inteligente, que sabe matemática como ninguém, e é um zelador, por assim dizer, da linguagem, né? E eu lembro que quando eu era muito criança, eu tinha, 3, 4 anos, e a gente morava numa casa lá no interior da Bahia, na roça também, a casa não tinha energia, não tinha nada. Mas o meu pai, ele chegava antes da gente dormir, ele fazia a gente conjugar verbos. Então, chegava lá e a gente, tipo, por exemplo, o verbo subir. Eu subo, tu sobes, ele sobe, ele fazia a gente conjugar. Imagine, um homem que estudou até a 4ª série, chegava à noite e fazia a gente conjugar verbos. Ele foi autodidata? Eu acho que ele é autodidata, né? Eu não sei se ele estudou, não sei se ele chegou até a estudar num colégio. Ele disse que estudou num colégio, mas a matemática, por exemplo, que ele sabe, é totalmente autodidata. Meu pai, você chega para ele e fala: pai, quanto que seria dividir 2.360.000 por 978? Ele vai lá, faz a conta de cabeça e te dá o resultado. E depois ele faz isso no papel e te dá o resultado. Então meu pai é um gênio, eu considero ele um gênio. Só que ele é um gênio que não usou a inteligência que ele tem, da forma como poderia ter usado. E aí é aquela coisa, se você tem um talento, e esse talento é um talento que pode mudar a vida de alguém, se é um talento que pode mudar a sua própria vida, né? Quando eu digo a vida de alguém, pode ser a sua própria. No meu caso, o meu talento mudou a minha vida e mudou a vida das minhas filhas. O meu talento é línguas, eu gosto de idiomas. E eu não poderia falar sobre como eu aprendi inglês sem contar essa parte de ter crescido numa roça, de ter morado na fazenda, enfim. Quer dizer, independente da sua história, essa sementinha que seu pai plantou, ela ficou. Em algum momento, talvez ela ia Cara, aflorar. Eu acho que a semente que meu pai plantou, ela ficou de todas as formas. Eu sou um fruto, literalmente, da semente que meu pai plantou. Por quê? Porque, além disso, meu pai ele tinha trabalhado numa fazenda, antes de eu nascer, inclusive, ele trabalhou numa fazenda de japoneses. Então ele aprendeu a falar algumas palavras em japoneses. Então, por exemplo, ele chegava em casa, ele gostava de brincar com a gente. Chegava assim, tipo, César, mizuti odai. Eu não tinha a menor ideia do que é mizuti odai. Aí ele falava, eu quero, acho que mizu é carne, água, sei lá. Ele queria arroz, ele falava, César, gohan odai. O que é gohan odai? Me dá arroz. Café, ele falava gorrite odai. Corri, não sei, corrite odai. É corrite odai. Quer dizer, ele aprendia aprendia lá na fazenda e ele aplicava aplicou durante alguns anos, enquanto a gente era criança, ele ficava dando essas dicas, né? Entendi. E eu ficava encantado com essa coisa de saber falar outra língua, só que eu não tinha a menor ideia, nem sequer sabia que existiam outras línguas.
Quando meu pai falava pra mim que Gohite Odai era me dar café em japonês, eu não sabia sequer o que é japonês. Eu não sabia, eu morava na roça. Mas aí quando eu fui pra morar em Feira de Santana, eu comecei a ler, aprendi a ler, tinha 12 anos. E aí com 15 anos eu tinha minha primeira aula de inglês. Tava na 5ª série. E eu fiquei feliz porque, apesar de estar na 5ª série, imagine, eu era um cara já grande, né, numa sala de 5ª série. 5ª série são moleques de, sei lá, 10 anos, 9, 10 anos. E eu tinha 15 anos. Tava naquela sala, entrei na sala e aí a professora de inglês, professora Dinar, que eu lembro até hoje, ela foi lá e escreveu no quadro, né? Hi class, hello class, my name is Dinar, welcome. Acho que foi uma frase mais ou menos assim. Era um texto de 4 frases. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Ela escreveu em inglês, é outra língua. Ela nem falou, ela só leu. Aliás, só escreveu. Eu fiquei encantado, outra língua. E eu comecei a querer estudar inglês. Nessa época, tinha uma novela da Vamp, que tinha a Claudia Hanna, que cantava Sympathy for the Devil, do Rolling Stones. E eu peguei a letra, e a letra estava naquela revista Bis, Letras Traduzidas. A tradução era Solidariedade ao Diabo. Eu falei, gente, eu não posso, né? Eu era crente da Assembleia de Deus. Eu não posso sair por aí cantando Solidariedade ao Diabo, olha, né? Cara, eu lembro da Claudia Hanna no Vamp, cara. Pois é, cara. Aí eu comecei a estudar inglês. Cara, eu era apaixonado por ouvir brasileiro cantando em inglês. Então, por exemplo, a Claudia Hanna cantava em inglês, eu ficava impressionado. Mas até também... quem foi alfabetizado com 12 anos... Com 15 já estava no inglês, quer dizer, a sementinha foi bem plantada mesmo. Exato. Eu acho que pelo fato de ser final dos anos 80, né? Porque isso aconteceu mais ou menos em 85. Isso já estava em Feira de Santana. Em Feira de Santana. Quando eu fui morar em Feira de Santana foi em 85, eu tinha 10 anos. Eu lembro que logo no ano seguinte, eu lembro que era 85 porque no ano seguinte teve a Copa do Mundo do México. E eu não sabia o que era a Copa do Mundo. Eu não tinha a menor ideia do que era a Copa do Mundo. Porque a gente não tinha televisão. Lembra que a gente morava na roça, não tinha eletricidade, logo não tinha televisão. Então eu não sabia o que era... Tipo, todos os programas de televisão de infância que as crianças da minha idade assistiam, eu não conhecia, eu não tinha a menor ideia. É como se eu tivesse saído de um mundo que não existia pra mim e fosse colocado num outro mundo totalmente novo. Então, por exemplo, aí, voltando um pouco pra explicar como que eu aprendi a falar inglês. Enfim... Cheguei na sala de aula, tive a minha primeira aula de inglês, só que daí aconteceu um problema. Minha primeira aula de inglês foi numa terça-feira. A próxima aula seria numa quinta. Só que na quinta-feira era um feriado, eu não lembro mais do que era o feriado. E eu não pude ir para a escola. A minha mãe foi pescar nesse dia. Porque ia ser um feriado prolongado, enfim, aí ela foi pescar. E eu fui pescar com ela. Aliás, eu fui pescar com ela não, eu fui buscá-la no final do dia para pegar, porque era longe e tal. Eu cheguei lá no lago, era uma lagoa enorme que tem lá em Feira de Santana, e a cestinha de iscas que ela usava para pegar os peixinhos dela lá, caiu no rio, na lagoa. Como eu era o único que sabia nadar entre os meus irmãos, estávamos em 4 irmãos, ela simplesmente... éramos 4, eu e mais 3 irmãos. Ela falou assim, César, entra na lagoa e pega a minha cestinha de iscas. Aí eu entrei na lagoa, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro, eu juro por Deus que eu não lembro. Eu só sei que quando eu cheguei em casa eu estava com uma febre de mais ou menos uns 37, 38 graus. Eu tinha adquirido um verme chamado cistosoma, e esse verme quase me matou. Mas literalmente quase me matou, porque o remédio que você toma para matar esse verme é um remédio que você não pode tomar se você tiver tido febre nos últimos 45 dias. E eu estava em febre. Tomando o remédio? Não, eu fui até uma unidade da Sucan, não sei se você era nascido, mas existia um órgão chamado Sucan no Brasil. Não. Que era um órgão que trabalhava com febre amarela, trabalhando para imunizar, né, enfim, acabar com a febre amarela, que era muito sério na época. Superintendência, Sucan é superintendência não sei o que, enfim, de saúde. E eram os caras que andavam com a roupa marrom, amarela, não sei, de casa em casa e colocam um papel atrás da porta. Sei. São esses caras, Sucan. E aí eu fui até a sede da Sucan com a minha mãe para tomar um remédio. Quando chegou lá, o cara tinha um exame que constava que era cistosoma, era um remédio controlado, só podia ser dado nesse órgão. Aí eu fui, cheguei lá, o cara trouxe o copo com água e o remédio colocou na minha mão.
E aí ele entregou o copo com a água e o remédio. Na hora que eu ia colocar na boca, a minha mãe fez assim no meu braço. Falou, espera um pouquinho. Moço, o senhor tem leite? Falou, não, por quê? É porque ele tá muito fraco, ele tá com febre, tá tendo febre já tem mais ou menos um mês. Se ele tomar esse remédio com febre, eu não sei se ele vai conseguir, porque ele tá muito fraco. O cara falou assim, moça, se ele tomar esse remédio com febre, ele vai morrer. Você tá brincando? Porque ele não pode tomar esse remédio com febre. Nossa. Você devia ter me dito que ele tá com febre. Então o cara tomou o remédio da minha mão, entregou pra minha mãe e disse, você jura pra mim que ele não vai tomar esse remédio até passar a febre? Aí eu voltei pra casa, fiz um processo todo, enfim, me curei e aí voltei pra sala de aula pra poder fazer minha primeira aula de inglês, minha primeira prova de inglês. Fiz a prova, tirei 0,3 ou 3, eu não sei se era 0,3 porque era de 1 a 10 ou se era 3 porque era de 1 a 100, mas eu sei que foi 0,3, assim, independentemente do que, seria 3. E a minha professora, minha querida professora Diná, disse que eu era burro, porque eu tirei 3 naquela prova, que era muito fácil. Nossos queridos professores hipnotistas. Mas hoje eu sou inglês. grato à professora Diná, porque foi através dela, porque na hora que ela falou que eu era burro porque eu tirei uma nota muito ruim, eu fiquei com muita raiva dela. E eu transformei aquela raiva em tipo assim, eu vou provar pra ela que eu não sou burro. E aí foi quando eu comecei a minha saga. E eu estudava, cara, eu lembro que eu peguei uma revista, eu fui na casa de uma amiga minha que tinha uma revista, o marido dela era segurança num condomínio lá em Salvador. E aí os bacanas traziam aquelas revistas, essas revistas que a gente pega em avião, enfim, que você viaja, tá lá no hotel, você pega. Sei. Essas revistas. E aí ele trouxe uma revista que era chamada A Célula do Livro. Tinha um artigo chamado A Célula do Livro. Aliás, A Célula do Vidro. O nome do artigo era A Célula do Vidro. Porque ele falava sobre a questão dos prédios no Japão que estavam sendo construídos em aço e vidro. Ou seja, mudando um pouco a arquitetura japonesa para uma arquitetura mais leve, com ferro, e com aço e vidro. E aí o que aconteceu? Eu passei um dia inteiro traduzindo esse texto, mas terminei, traduzi, entendi o que o texto dizia. Tava em inglês? Era uma revista bilíngue, então ela tinha em inglês e em japonês. Eu queria entender o que estava escrito, só tinha uma forma. Eu tinha que traduzir, porque não tinha ninguém que traduzisse. Eu me lembro, eu morava em Feira de Santana, numa favela, por assim dizer, no meio do nada. As minhas referências de inglês não existiam. Minhas referências eram Cláudio Hanna, Paulo Ricardo, que eram as pessoas que cantavam aqui no Brasil, em inglês. Mas eu não tinha a menor ideia se eles sabiam falar inglês ou não. Eu sabia que eles cantavam inglês, eu achava aquilo fascinante. E eu ficava encantado porque os caras iam, por exemplo, no programa do Chacrinha, cantavam inglês, depois falavam português. Falava, os caras ainda falam português. Eu nem sabia que eles eram brasileiros, para começar. Traduzindo da cabeça um livrinho, indo 15 quilômetros para aprender inglês, vendo lá os cantores. Não dava sempre. Né? E aí a galera que hoje 2018, reclama, não consigo aprender porque... e inventa qualquer desculpa, hein, César? Para você isso deve ser um absurdo, né? Porque o YouTube tem tudo. Você quer fazer curso de qualquer coisa, tem lá, não é? Eu costumo dizer, Baltresca, que as pessoas hoje em dia, elas são aliás, elas sempre foram, mas hoje em dia elas estão muito mais preguiçosas. Por que será, hein, que essa preguiça tomou conta? Cara, eu acho que... Porque tem muita informação, eu acho que não é... É aquela ideia assim, tá aí. Né? Quando eu precisar, eu pego. Eu acho que é o excesso de oferta. Eu também acho. Há um excesso de oferta. Quando você não tem nada, quando você tá na lama, um pirulito, você se mata por aquele pirulito. Quem tá nadando na lama. Agora, se você tem tudo aí à sua frente, eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que acontece o seguinte, dentro da nossa sociedade, existe aquilo que a gente chama de... pessoas que elas aprenderam a transferir a responsabilidade de uma responsabilidade... Elas aprenderam a transferir uma responsabilidade que era sua, que era dela, para o outro. Então, por exemplo, eu não aprendo inglês porque não posso fazer um curso de inglês. Não pode fazer um curso de inglês porque é caro, porque não tem tempo, porque... Enfim, a desculpa sempre vai existir. Ou aquela pessoa que se matricula num curso de inglês e diz que não aprendeu porque não se adaptou ao método. Caramba, se não se adaptou ao método, cria teu método.
Como que você aprende? Ah, eu ouvindo? Vou ouvir podcast. Ah, eu aprendo lendo. Compra revista. Ah, eu aprendo, sei lá, não sei. Descobre o jeito de aprender. Tem muito jeito. Tem muito jeito. Tem muito jeito. Tem muito jeito e tem muito material, cara. Você tem ideia do que na época que eu estudava inglês, por exemplo, eu tinha que comprar a revista, eu ia na banca de revistas, comprava uma revista de música, aquelas revistas de cifradas para você aprender a tocar violão. Aí eu tinha que esperar a hora que tocava a música no rádio, porque eu não tinha aquela fita cassete. Eu não tinha dinheiro para comprar uma fita cassete. Pra gravar. Tem que ficar esperando a música tocar para você. Para eu poder acompanhar. E ficava pé da vida quando o cara colocava lá Antares FM 100,9. Falava, porra, logo na parte que eu queria entender. Quando o Elton John tava cantando Sacrifice, que eu não entendia aquela... It's a human sign. Cara, eu comecei a aprender inglês com música também. Sim. Pra mim fazia sentido isso, né? Mas é o que você falou. Acha o que funciona pra você, né? Sim. Se é livro, se é música, se é entrevista, se é podcast. Tem gente que aprende ouvindo, assistindo filme, cara. Filme também. Tem gente que aprende lendo comics, como é que fala? Gibi. E aí? A gente tá falando que você tava aí com o quê? Com 17 anos já? 16 para 17 anos já. Trabalhava com? Ajudante de pedreiro. Ajudante de pedreiro? É. Isso não me contou. Eu era ajudante de pedreiro. Como assim ajudante de pedreiro? Bom, aquela velha história. Porque na minha cabeça não faz sentido. Você ajudante de pedreiro e estudando inglês. Mas você vislumbrava já um futuro como um intérprete? Ou não era hobby aquilo lá? Olha, eu acho que, assim, no começo, eu não tinha sequer ideia do que eu estava fazendo. Eu não sabia exatamente. Mas depois que a coisa começou a ganhar corpo, aí eu comecei a ter mais ou menos uma ideia clara, não clara, uma ideia tímida do que eu seria. Eu sabia que eu ia falar inglês, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas continuava estudando. Mas o que é importante isso, Baltresca, eu deixar isso bem claro. O que me motivou a aprender inglês, eu acho que eu tive algumas motivações, mas uma delas foi o fato de eu ouvir música em inglês e não entender o que estava sendo cantado. E eu era crente e eu não podia me dar esse tipo de situação, né? Porque seria pecado na época, pelo entendimento da igreja e tal. E a segunda coisa, que eu acho que foi assim extremamente essencial nesse processo, foi as pessoas me dizendo que eu não ia conseguir. Isso pra você virou um estímulo. Virou estímulo. Te motivou. Muito. César, tá falando que como ajudante de pedreiro, que a gente sabe que não é uma profissão que você ganha rios de dinheiro, ganha pouco, bem complicado, pouquíssimo. E muita gente me escreve no canal do YouTube, nos e-mails, isso é uma coisa mais normal do mundo. E a primeira coisa que eles escrevem é assim: eu não tenho dinheiro, você me dá um curso de graça? Peraí. Como assim curso de graça? Não, porque eu não tenho dinheiro. Então muita gente coloca o dinheiro, a barreira do dinheiro, à frente de tudo. Sim. De tudo. Porque no YouTube, eu mesmo tenho um curso grátis, que é no Aprender Hipnose, que tem mais de 10 horas grátis. Não precisa pagar R$1. No YouTube você encontra curso de culinária, curso de tudo. Tudo. Eu vejo que não é o dinheiro um grande impeditivo. Ok, eu também não vou ser... e dizer que é fácil a pessoa não ter dinheiro. Mas eu acho que quem escolhe a barreira somos nós também. Sim. Né? Agora eu posso te dar 200 desculpas para não fazer um monte de coisa, independente da minha situação. Estou lendo um livro agora muito legal, que ele fala um pouco sobre isso, sobre parâmetros. Onde você coloca o seu parâmetro, tá? Se pra gente, por exemplo, um parâmetro de felicidade é ser presidente dos Estados Unidos, talvez a gente viva infeliz a vida inteira. E ele fala muito desse parâmetro psicológico, né? Se um ajudante de pedreiro põe um parâmetro na sua própria vida, dizendo eu não posso ser feliz, eu não posso conquistar, eu não posso um monte de coisa, porque eu não tenho dinheiro para isso, a pessoa fica presa, né? Na sua própria cabeça. Eu acho, Baltresca, que hoje em dia a gente vive no mundo das desculpas. A gente vive no mundo do o culpado é o fulano. Isso que você falou do me dar o curso de graça. Eu estava num treinamento com o Érico Rocha e ele falou exatamente isso. As pessoas chegam para ele, escrevem para ele. Tem gente que tem a cara de pau e diz assim: Érico, me dê o curso de graça, eu vou aplicar. Quando eu tiver aprendido, eu
te pago. Ele falou, não vou fazer isso. Por quê? Não vou fazer isso pelo seguinte, porque eu tenho uma família. Isso aqui é o meu negócio. Isso aqui é o meu negócio. Se eu te der um curso de graça, tudo bem. Talvez você pense, eu sou somente um. Mas se cada pessoa que me pediu o meu curso de graça, eu fizer isso, depois eu vou ser mais um pedinte. E tem um outro lado da moeda também. Se a pessoa não investe nada, nem energia, nem dinheiro, ela não vai dar o valor que daria se ela tivesse pago por aquilo. Baltresca, só para você ter uma ideia, eu conheço milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Já chegaram dezenas, eu não vou dizer que chegaram milhares, mas dezenas de pessoas chegaram para mim falando, César, você pode me ensinar inglês? Eu digo sim. O nosso diálogo começa e termina aí, cara. Porque a pessoa está esperando que o quê? Que eu vou chegar e trazer o curso de inglês e falar assim, vem cá, vamos estudar? Não. Eu posso ensinar inglês? Eu posso, eu tenho a capacidade. Mas tem que partir de você. Claro. Minha filha tem 19 anos, eu nunca ensinei inglês para ela. E ela fala inglês. Nunca ensinei. E eu digo para ela, assim, sabe por que eu não ensino? Porque eu nunca te vi estudando. Eu nunca te vi com um livro na mão. Ela aprendeu como? Eu não sei. Mas ela fala inglês. Foi buscar. Correu atrás. O que mudou, nunca fez curso. Na sua opinião, ou o que permaneceu do ensino que o seu pai te deu? No sentido de aquelas dicas, aquela puxada e conjugado aos verbos, né? Aquele pai que queria que o filho... O que mudou, hein? Você para suas filhas agora? Ou o que permaneceu? O que você acha que... Eu acho que fez a diferença para elas? São duas moças já. Sim. Eu acho que uma das coisas, Baltresca, que é muito importante a gente entender, eu digo a gente, quando eu digo a gente, eu digo ser humano, é que a melhor forma de liderança é a liderança, por exemplo. Eu acho que essa é a melhor forma de liderança. Você é um líder. No que você faz, você é um líder. As pessoas sabem que o nome Baltresca é relacionado à qualidade, é relacionado à excelência de serviço, é relacionado à excelência de uma palestra. Tem qualidade. As pessoas hoje em dia, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas elas não se preocupam com o legado, elas estão sempre querendo herança. Sabe? É aquilo que você falou. O dinheiro parece ser um empecilho. Cara, não importa o tamanho da semente que você tem. Não importa o tamanho da semente que alguém plantou. Se a semente for regada, se a semente que foi plantada naquele solo, independentemente do tipo do solo, se a semente fizer sentido, ela vai florescer. Então, hoje, eu não sou o tipo do pai, por exemplo, que está ali pegando a mão das minhas filhas e dizendo... vai estudar inglês, vai aprender. Eu digo para elas o seguinte, eu digo, olha, eu escolhi aprender inglês porque, para mim, passar o dia falando, passar o dia interpretando a ideia de alguém que tem algo a oferecer, como você disse, a gente só trabalha com pessoas que têm algo realmente a dizer, porque ninguém vai contratar o Baltresca para dar uma palestra se a palestra do Baltresca não fizer sentido. Agora, se a palestra do Baltresca fizer sentido e tiver alguém naquela plateia que não fala português, ou que não fala espanhol, ou que não fala inglês, o idioma que o Baltresca estiver falando naquele momento, essa pessoa vai precisar de um intérprete. E a pessoa não contrataria um intérprete se aquele serviço não fosse extremamente essencial. Então, o que acontece com o serviço de interpretação hoje em dia? Eu trabalho com pessoas que têm muito a dizer. Você, por exemplo, você não estaria aqui agora gastando 1 hora, 2 horas do teu tempo e mais eu não sei quantas horas vocês vão precisar para poder editar esses vídeos, para poder fazer a transcrição desses vídeos. César, vamos pular um pouquinho para frente. Quando é que você falou, é o que eu quero, trabalhar como intérprete? Porque você fazia isso como um hobby, trabalhava como ajudante de pedreiro. Qual foi o próximo salto? Quando você deixou de ser ajudante de pedreiro e passou, você já passou direto para a interpretação ou você fez outras coisas? Como é que foi? Não, na verdade, a história foi a seguinte. Os meus pais se separaram e meu pai foi morar em Rondônia e minha mãe ficou em Ariquemes, ou ficou em Feira de Santana. Aí meu pai chamou a minha irmã para ir morar em Ariquemes, trabalhar com ele. E eu fui de gaiato. Não era para ter ido, mas eu fui. Ao chegar lá, eu fui trabalhar num banheiro. Eu era zelador de um banheiro. Lavava o banheiro. Em
Ariquemes, Rondônia. E eu já falava inglês. Ariquemes. Uma cidade do interior de Rondônia. E eu já falava inglês. E o que aconteceu? Eu ficava cantando, limpando os banheiros e cantarolando em inglês. Porque eu aprendi a falar inglês ouvindo música. Então eu sabia todas as músicas que você imaginar, eu sabia. Do Elton John, de Bon Jovi, enfim. Sabia tudo. Whitney Houston, sabia tudo. E aí o que aconteceu? Tinha um jogador na equipe que tava com a perna quebrada. Esse cara tocava violão. E ele só tocava música internacional, mas não cantava. Então ele ficava lá embaixo, lá em cima, tocando o violão e eu embaixo cantando. No banheiro. No banheiro. Literalmente no banheiro. Na merda. Eu ia falar literalmente cantando no banheiro. No chuveiro não, mas no banheiro. No banheiro, é. E aí? E aí, cara, aconteceu um episódio. E por causa desse episódio, esse jogador de futebol falou pra mim, cara, eu vou colocar você pra cantar numa banda. E aí eu fui cantar numa banda. Nessa banda, a gente tinha aquelas casas de banda, né? Todos os músicos moravam na mesma casa. Em frente à minha casa, a casa que nós morávamos, morava um rapaz que era amigo do diretor da escola, de uma escola estadual de Ariquemes. A escola estava precisando de um professor de inglês. Eu era o único cara na cidade que sabia falar inglês. Eu fui contratado. Detalhe, nessa época eu só tinha estudado até a 8ª série. E eu fui ser professor de inglês. Até a 8ª série. Eu só estudei formalmente até a 8ª série. Tinha passado por ajudante de pedreiro, depois foi limpar banheiro, foi pra banda, chegou a cantar, né? Cantei durante muito tempo. É sério? Cantava o quê? Cantava muita música do Netinho. Samba. Música baiana. Samba. Pagode, música baiana, axé, né? Cantava essas coisas. E aí só pra contrariar. E do banheiro pra aula de inglês? Pra sala de aula. Você lembra desse dia, do primeiro dia? Não, mas eu lembro que foi bem interessante. Eu lembro mais ou menos, eu era bem magrinho, eu tinha mais ou menos uns 70 quilos, que é o peso que eu quero voltar agora, depois de uma maratona louca. E eu tinha o cabelo todo enroladinho, porque eu era e continuo sendo muito, muito, muito fã do Djavan. E eu queria parecer com ele. Então eu tinha os cabelos, meu cabelo era todo enroladinho, que eu enrolava nos dedos. E eu chegava na escola e aquele monte de menininha, porque eu era um moleque, eu tinha 19 anos, cara. Caramba. E eu fui entrar na sala de aula para dar aula de inglês. Aí as meninas não queriam saber de inglês, não queriam saber de estudar, mas gostavam de ficar mexendo no meu cabelo. Ficava mexendo no cabelo. Então é a lembrança que eu tenho dessa época. Agora o mais interessante, cara. O mais interessante. Mas e aí, mas deu aula ou não deu? Dei aula. Deu aula. Dei aula, claro. Era porque achei que ficou só... Não, era professor. Mas aí eu saí da escola logo. Por quê? Tinha uma menina que morava na Inglaterra, uma brasileira que morava na Inglaterra. Ela era de Ariquemes. E essa menina veio pro Brasil e queria alguém que falasse inglês porque ela disse que estava entediada em Ariquemes. Imagina, uma menina morava em Londres e foi para Ariquemes. Estava entediada, queria alguém para falar inglês. Aí a diretora da escola chegou para ela e falou bem assim, olha, Maíva, vá lá na minha escola, porque tem um cara lá que diz que é professor de inglês, a gente não sabe se ele fala inglês, porque ninguém fala inglês na escola. Então vá lá para ver se ele fala inglês. Aí a menina foi lá para poder conversar comigo. Fazer um teste sem você saber. Um teste sem eu saber. Aí no final ela falou assim, cara, você fala inglês, eu acho que eu vou conseguir um emprego melhor para você. Aí eu fui dar aula no CCAA. É sério? Dessa menina aí? Por causa dessa menina. Aí eu fui pro CCAA dar aula no CCAA. Como é que foi, hein, pro seu pai e sua mãe verem você de um ajudante, de um como é que chama do banheiro, que você fazia o quê? Você era um zelador. De um zelador já pular pro professor. Eu acho que foi um motivo de orgulho, né, pros pais. Cara, muito legal. Foi meio loucura, porque eu lembro que meu pai, na época, né, meu pai era vigilante, ele trabalhava como vigilante, trabalhava à noite como vigilante e durante o dia ele trabalhava como cozinheiro. E aí eu cheguei para ele e falei, pai, eu preciso comprar uma bicicleta. Ele falou, por que você precisa comprar uma bicicleta? Eu falei, porque eu vou trabalhar no centro de Ariquemes e a gente morava longe e tal, eu não tinha como ir e voltar a pé. Então eu precisava de uma bicicleta. Ele foi comprar a bicicleta pra mim. Ele falou, você vai trabalhar de quê? Eu falei, eu vou ser professor de inglês. Ele falou, meu Deus, como você vai ser professor de inglês? Eu falei, eu falo inglês. 20? Eu tinha 19 anos. 19 anos, é. E eu fui ser professor de inglês. E eu lembro que engraçado, que você falou disso agora, eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava fazia muito tempo, cara. Um dia eu cheguei em casa e o meu pai tava ouvindo uma fita da Amway. Sabe aquela empresa de marketing e tal? Marketing multinível, né? É. Meu pai tava ouvindo uma fita da Amway. Eu não sei por que ele tava ouvindo essa fita, que eu nunca nem sei por que ele tava ouvindo essa fita.
até hoje. Só que essa fita, ela tinha interpretação simultânea. Era uma fita que tinha a voz do cara falando bem baixinho em inglês e a pessoa falando em cima em português. E eu lembro, você falando agora de como foi pro seu pai, eu lembro de ter chegado pro meu pai e ter dito pra ele, painho, um dia eu ainda vou fazer isso. É mesmo? Que legal, né? 19 anos. 19 anos. E fez. Hoje eu faço. E fez. E aí começou a dar aula de inglês. Comecei a dar aula de inglês. Ela te chamou pro CCAA. Fui professor do CCAA. Meu inglês era horrível. Eu falava inglês, mas era um inglês macarrônico. Inglês de aluno, sei lá, de wizard do primeiro nível. Meu inglês era horrível. Você aprendeu traduzindo no dicionário? Aprendi traduzindo no dicionário. Nunca teve um professor formal de inglês? Nunca. Nunca tive. Sempre foi autodidata. Na tora, como a gente diz lá na Bahia. Na tora. Na tora. A Vera. E aí? E aí, simplesmente, o CCAA viu o potencial em mim. Tem duas pessoas que eu sou, assim, extremamente grato. O Elvio e a Maraí, que foram as pessoas que viram que eu tinha potencial e acreditaram em mim. Disseram, não, você vai para o Rio de Janeiro. Isso foi em 97. Em 97 eu já estava com 22 anos, né? Eu estava com 92 anos. Eles me mandaram para o Rio de Janeiro. Eu fiz um curso chamado Accent Reduction, que é um curso para redução de sotaque, para falar com menos sotaque de brasileiro. Existe isso? Existe. Accent Reduction? Accent Reduction. É mesmo? É. Na verdade, o curso completo é Computer Assisted Accent Reduction Course. Então, é um curso para quem já fala... É um curso para quem já fala inglês. Que quer inglês, dar uma lapidada. Que quer dar uma lapidada. Por exemplo, ele ensina entonação. Por quê? A entonação em inglês ela é diferente do português, né? Tipo, se você diz para uma pessoa, wow, what a nice dress. Então, wow, what a nice dress. O nice, dependendo da entonação que você der, muda o sentido da palavra. Dependendo da entonação que você der, ela muda. Né? Porque você pode dizer, por exemplo, wow, what a nice dress. Se a entonação está no dress, é o vestido que é legal. Que é o mais importante aí da frase. Agora, se ela disser, por exemplo, wow, what a nice dress. É o nice, é o fato do vestido ser legal que é legal. E não o vestido em si, mas o fato do vestido ser legal. Então, nesse curso de Accent Reduction, o que é que eles fazem? Eles pegam frases e você fica repetindo. Enquanto você não conseguir falar exatamente com a mesma entonação, você não muda para a próxima frase. Isso se o objetivo for treinar em entonação. Uhum. Se o objetivo for treinar pronúncia, enquanto você não aprender a pronunciar exatamente daquele jeito, você não vai para a próxima frase. Por quê? Isso tem muito a ver com hipnose. É como se você estivesse reprogramando os sotaques, os fonemas, os sons na sua mente. Daí foi pro... Bom, durante muito tempo, professor, dei aula, CCAA, depois eu fui dar aula... Fez o curso com esse pessoal? Na verdade eu fui pro Rio de Janeiro, fiz o treinamento, e aí no CCAA era engraçado, porque eu tinha que fazer... Eu morava na cidade de Ariquemes, e a sede da escola era em Porto Velho. É como se fosse São Paulo, São Carlos. Ok. Então, mais ou menos a mesma distância. Então, eu fazia da seguinte forma. Eu dava aula, por exemplo, para o nível 2 esse semestre. Enquanto eu estava dando aula para o nível 2, eu estava estudando o nível 3. Porque no semestre que vem, a turma que eu estava dando aula esse ano como nível 2 ia ser nível 3. E tinha que ter alguém preparado para dar aula. Eu. Espetacular. E assim que eu fui aprendendo. Espetacular. Às vezes eu tinha que ir para Porto Velho fazer treinamento. Qual foi o pulo daí para a interpretação? Meta. Ter objetivo. Ter meta. Bom, aí você já estava na tua cabeça que você queria trabalhar com isso, com idiomas, é o que você gostava? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte... Eu sempre me foquei em desafios. Eu gosto de desafios. A gente estava conversando antes de começar esse bate-papo. O desafio que é, por exemplo, você ouvir um britânico, né? Com aquele inglês boca fechada que você... Né? E você chegar ali e entregar para 300, 400 pessoas simultaneamente, né? De uma coisa que as 300, 400 pessoas que estão ali entendem muito do assunto. Isso. O público é especialista. Especialista. É especialista. Especialista mesmo. Então, se você escorregar,
Todo mundo sabe do que você está falando, do que você está fazendo. Ok, 1, 2 vezes dá uma escorregada. É ok, né? Sim. Agora, quando é o treinamento inteiro... 4 dias. Escorregando... Não, basta você escorregar no primeiro dia de manhã. Escorregou uma vez de manhã, escorregou uma vez à tarde. Isso é muito louco, já é ruim. César. A gente até falou disso num dos eventos que a gente fez junto. É muito louco, porque a credibilidade dele... está nas suas mãos. Ou na boca, né? Está na sua boca. Cara, se você faz uma interpretação meia boca, para muito que escutar, que não souber diferenciar ou entender o que está acontecendo, o curso foi meia boca. Não, mas não é só isso, Baltresca. Imagine, por exemplo, a gente conversou sobre o evento Hypnofactor no ano passado. A dor de cabeça que foi para você preparar aquele evento, você e o Barrinha, com todas as coisas que ninguém sabe... Com aquela loucura que você contou lá no evento, que foi saber, tipo, horas antes do cara embarcar, que ele podia embarcar. Não sei exatamente se foram horas ou dias. Horas. Mas horas do mesmo dia. Horas. O Anthony pegou o passaporte dele. Com o visto, né? O visto dele chegou um dia depois do voo dele. Caraca. Depois. Ele perdeu aquele voo. Eu remarquei para o dia seguinte, rezando para dar certo. Ele pegou o visto às 10 da manhã, às 2 da tarde ele estava chegando no aeroporto. Então imagine. A loucura toda, e aí chega o César lá para interpretar e o cara faz caca. Caca. Dançou. Quer dizer, acabou com o teu trabalho, acabou com a tua reputação, acabou com tudo. Porque as pessoas não vão falar, o intérprete não foi bom. Não. Eles vão falar, o evento não foi bom. Mesmo porque quem não precisa de intérprete está ouvindo direto o cara, e quem está ouvindo você é você. Você é a voz. E aí, se não falou até agora, quero saber o próximo passo para o intérprete. Então, esse que é o grande lance das metas. Eu sempre que eu comecei a estudar inglês, pelo fato de eu estudar sozinho, eu sempre tive metas. Primeiro eu queria entender música, depois eu queria entender a CNN, depois eu queria entender o Eminem. Depois eu queria poder dar aula para os níveis mais avançados do CCAA, porque o CCAA tinha níveis do 1 até o 13. Então quem dava aula para o nível 13 era considerado um cara, um professor. Tipo, chegava na escola, o fulano de tal dá aula até para o nível 13. E eu só podia dar aula até o nível X. Então, até o nível 7. Quer dizer, eu virei um professor nível 7. Eu queria ser um professor nível 13. Você chegou até o 13? Cheguei várias vezes. Dei aula várias vezes para o nível 13. E aí aconteceu uma coisa que é interessante. Eu não sei se o Tetsu de Salvador vai assistir esse vídeo, mas vou mandar o link para você. Meu colega Tetsu de Salvador, ele estava no mesmo nível que eu, de fluência de inglês, de capacidade, de tudo. Aí a coordenadora da escola chegou para mim no dia de distribuição de turmas e falou assim: César, eu queria te dar essa turma aqui, só que tem um problema, porque nesse horário aqui eu só tenho disponível o Tetsu e tem essa turma, não sei o quê. Como que eu faço? Você não pode ficar nas 2 turmas, tinha 2 turmas de nível alto. Falei, dá a turma pro Tetsu. Mas ele nunca deu aula. Eu falei, se você nunca der a turma para ele nunca vai dar aula para essa turma. Você entendeu que não faz sentido você não dar a turma para ele porque ele nunca deu aula para essa turma? E aí foi. O cara foi e fez um trabalho excelente, é um grande professor. Hoje em dia ele saiu hoje em dia ele é mestre de Krav Maga. Krav Maga, isso. Mas é um professor excelente. Então, hoje em dia, Baltrisca... Você acha que o lance são metas? Metas. Você tem que ter metas. Claras, bem objetivas. Eu não sei se claras. Eu não sei, assim, o nível de clareza, porque, por exemplo, se eu disser pra você, eu sempre sabia que eu ia ser intérprete, eu vou estar mentindo, eu não preciso fazer isso. Eu sabia que aquilo que eu estava aprendendo tinha alguma utilidade. Eu nunca imaginei, ou pelo menos não no começo, que um dia eu seria intérprete. E quando eu comecei a ser intérprete, aí sim, eu nunca imaginei que um dia eu iria chegar, por exemplo, e poder vir para um evento e pegar uma cabine e fazer sozinho. Isso eu não imaginava. Porque você sabe a complexidade que é. Você sabe o quão desafiador que é. Você sabe que o nosso sindicato dos intérpretes preconiza que só pode trabalhar 2 intérpretes. Sempre. E você muitas vezes faz sozinho. E eu faço sozinho. Quer dizer, quando o dono do evento fala o seguinte, a gente está quebrado, está sem grana, só dá para colocar um, muitas vezes você pega. Não, pelo contrário, eu cobro mais caro para fazer sozinho. Mas dá conta.
eu cobro mais muita caro. gente tá vendo a gente e não tem. A gente tá falando de intérprete desde o começo, mas muita gente não tem essa noção, né? Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos lógico, fazer? Claro. Então eu vou falar em português. Eu sei que vai ficar uma zona, porque. Mas imagina se você só tá ouvindo ele, tá? Pra você entender como é que é o trabalho dele. Você tá numa cabine, é isso? Sim. Então vamos lá. Estamos numa cabine fechada, tá todo mundo com fone de ouvido e eles estão ouvindo o que você está falando. Isso. Certo? Certo. Eu vou falar em português. Tá ótimo. E você vai traduzir para qual idioma? Vamos falar em inglês? Que inglês? Todo mundo, né, tá querendo falar, então, aprender inglês. Vamos falar inglês. Então, eu vou falar sobre o quê? Não sei, pode falar sobre Baltrisca. Posso inventar? Inventa. Vou inventar. Tá. Então, imagine que tenho aqui uma plateia de 1000 pessoas. Ok. Tá bom? E você é minha voz em inglês. A gente está onde agora? Em Harvard. Harvard. Vamos lá. Fala pessoal, boa noite everyone. A todos. Good evening. Que barato estar aqui com vocês. It's really great to be here with you. I'm from Brazil and it's the first time that I come here to give a lecture to such a distinguished audience in such a nice university such as this one. Hoje vamos falar sobre today we're going to be talking about pulgas astronautas astronaut fleas that have landed in Mars. Actually, they landed in Mars last year. Because as you know, the fleas, they have a kind of intrinsic matter that is a kind of a matter. É uma matéria muito densa. It's a very dense matter. E quando você vê uma matéria densa, when you see o que acontece? Dense matter, normalmente what você happens pensa is, que ela não pode usually estar think num lugar that como matter Marte. cannot be in such a place Mas na minha as palestra, Mars. eu vou provar But in para my vocês lecture, I que will é prove to possível you that yes, e it is que possible. Vocês And podem that comprar yes, o CD you no can final. buy the CD at the end. Palmas pro César! Incrível! Espetacular, cara! Não tá combinado não, viu? Você sabia que ia falar essas coisas todas? Não. Eu fiquei pensando, deixa eu inventar umas loucuras assim. Porque você não sabe exatamente o que a pessoa vai falar. Você não sabe. Você pode saber o tema e tudo mais, mas se ele quiser inventar uma piada no meio... Mas pulgas astronautas foi sacanagem. Astronaut Fleas. Ele não falou que dava aula pro nível 13? Eu vi mesmo. Cara, espetacular. Meu. César, a gente tá indo quase pro fim do nosso bate-papo. Antes de fazer umas perguntas finais, eu queria saber, para quem está assistindo a gente e está derrapando no inglês ou num outro idioma, parece que não está acontecendo, tem muita reclamação quando eu converso sobre isso, do tipo, cara, eu já testei, já tentei, estou há vários anos estudando e não funciona. Você tem alguma dica, alguma coisa que funcionou para você? O que você acha? O que falta, hein? Cara, eu acho que em primeiro lugar a pessoa ela tem que parar de transferir a responsabilidade, ela tem que parar de culpar o outro, ela tem que parar de dizer que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não tem, sei lá... Que não foi feita para isso. Que não foi feita para isso. Que não tem condições psicológicas. Como é que as pessoas dizem? Papagaio velho não aprende a falar, enfim. Temos que parar com isso e agir, entendeu? Qualquer pessoa, eu digo isso sem a menor sombra de dúvida, qualquer pessoa que se dedicar, que pegar um livro de inglês, seja livro de escola, seja um livro que ele comprou na banca de revista, seja enfim, não importa. E se ele pegar aquele negócio e estudar todo santo dia, durante 1 hora por dia, de segunda a segunda, ele vai aprender. Não tem como não aprender. Tem como. Não tem como. 1 hora, não precisa ser muito, 1 hora por dia. Se você acha que falar inglês para você é importante, porque você pode mudar totalmente o seu salário. Imagina, eu era ajudante de pedreiro, hoje eu sou intérprete. Hoje eu consigo ganhar em um único dia de trabalho o que um ajudante de pedreiro normalmente levaria pelo menos metade de um mês para poder ganhar. Entendeu? Então assim, se você acha que falar inglês é importante para você, se você entendeu, aliás, se você acha não, se você entendeu que saber falar inglês é importante para você, se você entendeu que se você domina um outro idioma, você pode deixar de ser ajudante de pedreiro e se tornar um intérprete simultâneo. Poxa, mês passado eu estava em Genebra interpretando o ministro da Saúde do Brasil. Quer dizer,
É aquilo que você falou. Olha o investimento. Imagine você pegar um intérprete, sair daqui do Brasil, levar para Genebra, chegar lá, se o intérprete não funciona. Não, incrível. Então é isso. É meta. Você tem que ter objetivo. Uma hora por dia. Que seja meia hora por dia, mas... Meia hora por dia. Vai. Ouça música. Ouça podcast. A gente deu a dica de podcast para você ouvir em português e ler a transcrição em português. Faça a mesma coisa com o inglês. Sabe uma coisa? A gente quer muito atalho, sabe? A gente quer muito os atalhozinhos. Qual a forma mais rápida para ganhar dinheiro? Qual a forma mais rápida para aprender inglês? E muitos cursos são vendidos usando esse apelo de: olha, você vai aprender com a gente inglês em 2 semanas. Não vai, cara. Não vai. Você não vai aprender e não estou viajando. Você já viu várias placas. Aqui em São Paulo tem várias. Aprenda inglês em 14 semanas. Se você não estudar, não, tem que estudar se você muito. não entrar, aquilo não vai vir por osmose, né? Eu dei aula de inglês, cara, numa escola aqui no Brasil que é muito boa. A escola é muito boa. Mas é uma escola que você tem que estudar. Tem que ralar. Tem que ralar. E eu chegava para os alunos e falava: cara, se você vier para a escola apenas 2 vezes por semana, estudar 1h30 por dia. Porque, veja bem, imagine que você vai para a escola 2 vezes por semana, 1h30 por dia, você está no primeiro nível. Cara, você não vai falar inglês. Você vai ouvir inglês falado pelo professor. Depois de muito tempo você estudando com aquele professor, talvez você comece a falar. Mas se você chegar, por exemplo, saiu da escola todo santo dia, independentemente de você ter aula ou não, no horário que você vai estar na escola, você está estudando inglês. Então, por exemplo, se eu estudo 1h30 na escola, eu estudo mais 1 hora em casa todo santo dia. E o que é estudar? Poxa, estudar, por exemplo, pode ser assistir um filme no Netflix? Por que não? Se tiver um objetivo. Tudo que estiver alinhado com aquele objetivo. Tem que ter um objetivo. E a dica para aquele cara que está ouvindo a gente e fala assim: minha vida tá ruim, tá tudo triste, tá tudo feio, não vai para frente, não tenho dinheiro, meu pai não me ajuda. Você já deu a dica, né? Cara, eu acho que aí... Decida. Eu acho que é questão de decisão. E é questão de a gente parar, Baltrisca, e olhar, por exemplo... Cara, se você parar para pensar que um cara como Jesus Cristo, que foi o ser humano mais espetacular que já passou nesse planeta, o cara mais falado da história, independentemente de religião, independentemente de você acreditar que ele vive, independentemente, ele é falado, ele é conhecido. Esse cabra nunca tomou um banho quente no chuveiro, não existia. Você sabe o que é Moisés, cara? Passar 40 anos viajando do Egito para Israel, velho. E hoje em dia você pode fazer isso em 2 horas de avião. Sem celular. Sem celular, velho. Sem rádio amador. Sem nada, cara. Sem nada. 40 anos para cruzar um negócio, uma distância que dá para fazer em 2 horas de avião. Entendeu? Para de reclamar da sua vida, Para de reclamar, velho. Faça acontecer. Faz acontecer. Vai estudar, velho. Baltresca, você concorda comigo que qualquer pessoa hoje que estiver insatisfeita com o que ela tá fazendo, se ela quiser, em 2 anos ela consegue mudar a vida dela? Você concorda comigo? Muito. Que em 2 anos Muito. Você consegue... Se eu quiser Muito. hoje, Muito. em 2 anos, eu Muito. posso me tornar o que eu quiser. Isso é muito forte que você tá falando. Eu tava falando com o Colela, você conhece, né? Fernando Colela. Fernando Colela. E ele trabalha com coaching e tudo mais. E ele estava me dizendo sobre as metas e tudo mais. E ele falou uma coisa bem legal que tem muito a ver com isso. Ele falou: Rafa, em 10 anos, qualquer pessoa pode ser especialista em qualquer coisa. Sim. Aí ele falou: pega um exemplo esdrúxulo. Aí eu falei: tocar piano no municipal. Só você. Em 10 anos você consegue. Sim. Em 10 anos você consegue. Em 5 anos de estudo, em 6 anos, você toca bem pra caramba, se você se puser a isso. 6. Mais 3 anos para você fazer contatos, conhecer gente, em 10 anos você está lá. Só que para chegar nos 10 anos, aí ele divide. Em o que você vai ter que estar fazendo em 5, o que você vai estar fazendo em 3, em 2, em 1. E aí chega uma hora que o que você precisa começar hoje? Agora. Né? Para que daqui a 1 mês você já estar num patamar diferente e assim chegar até os 10 anos. O grande problema é que a gente olha lá na frente e fala assim: eu não tenho condições de fazer e ter isso. Realmente, hoje você não tem condições. Mas o que você tem de condições de fazer hoje? Né? Que seja ver um vídeo no YouTube.
tantos amigos que falam para mim, que eu trouxe aqui faz menos de uma semana, falou: Rafa, como é que você faz esses vídeos de um jeito assim tão tranquilo, tão suave? Eu falei: cara, eu não nasci assim. Eu morria de medo da câmera, eu tremia, eu suava, eu me embananava, e a gente tá aqui há quanto tempo falando e flui. Por quê? É treino, é mão na massa, é fazer acontecer. Você deve ter falado muitas vezes sozinho pro espelho. Até hoje eu falo. Eu falei muito inglês sozinho com o espelho. Quem tá vendo a gente e quiser te achar, hein? Você tá no Insta, no Face, como é que a gente te acha aí, César? Bom, eu estou em todas as redes sociais. E me encontrar é muito fácil. César Melo. Se você quiser me encontrar no Instagram, número 6, César Melo. Todas as redes, número 6, César Melo. Muito bem. Estivemos aqui hoje com César Melo, meu brother, que hoje vive em Brasília, né? Mora em Brasília. Que está aqui para traduzir novamente 2 ingleses. Anthony Jacquin, Freddie Jacquin. E curso de hipnose clínica. Hipnose clínica. Só para especialistas em hipnose. São 3 dias também de... 3 dias maravilhosos, cara. Caramba. Bom, vem gente do Brasil inteiro para esse curso. Você quer conhecer mais então do trabalho do César, é só entrar nas redes sociais dele. Vamos deixar os links aqui também na descrição. Se você está ouvindo a gente pelo podcast, você tem os links do César. Se você está vendo a gente no YouTube, vão estar aqui embaixo na descrição. E que mais? Se você estiver lendo a gente, aí é só ler, continuar lendo. E clicar. Curta. Eu sou o Rafael Baltresca. Para vocês acharem mais sobre meu trabalho como palestrante, é só entrar em rafaelbaltresca.com.br. E também, se você quiser ouvir os outros Balcasts, que estamos chegando aí na marca dos 50 entrevistas. É um número significativo, muito, né? Muito. Entrevistas de alto nível, né, cara? Entrevistas boas. Eu me sinto muito honrado, privilegiado. Sou eu que estou muito feliz por estar aqui, sinceramente. Obrigado. Por aqui já passou humorista, empresário, já passou... como você é intérprete, mulheres palestrantes, já tivemos achei de tudo aqui, né? Que não teve ainda, né? Teve de tudo. E tem uma coisa legal, que isso vale como finalzinho do programa, eu sempre ouvi alguns podcasts como o Luciano Pires, que tem o Café Brasil, eu ouvia de vez em quando o Nerdcast, eu ouvia o Na Porteira Cast, que infelizmente não existe mais, era espetacular aquele podcast. Eu sempre fui consumidor de podcast. Eu também. E eu tenho essa mania de falar assim, eu também quero fazer. Como é que será que é fazer podcast? E cara, era quando eu comecei a procurar, super complicado, a internet não tinha mastigadinho como eu gostaria que tivesse. Como tem hoje, né? Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer. Cara, eu peguei meu celular, coloquei para gravar, gravei. Se você ouve o primeiro podcast, eu estou voltando de algum lugar, com o carro parado, falando nele. E nesse dia eu falei, e agora? E agora que a gente começa assim. E hoje eu estou super feliz com a estrutura que a gente criou, estrutura pequena, mas que eu tenho certeza que chega em gente, chega em pessoas. Sim, claro. Ouve uma coisa que eu estou te falando, ouça com muita atenção. Daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, vai ter alguém que vai te olhar nos olhos e falar assim, cara, a primeira vez que eu te conheci foi num podcast, há 10 anos, e naquele dia você me fez pensar diferente e hoje eu falo inglês, ou trabalho com línguas, ou isto mudou a minha vida. Porque um dos trabalhos que a gente tem, quando a gente posta conteúdo na rede, uma das responsabilidades é com as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, eu não tenho dúvidas que esse bate-papo aqui vai impactar vidas. E agradeço a você por estar aqui. Baltresca, eu sou muito grato também a você. E eu queria te dizer uma coisa que eu acho que vale a pena dizer para as pessoas. Em japonês tem uma palavra que é Ikigai. I-K-I-G-A-I. Ikigai. A palavra Ikigai em japonês significa aquilo para o qual você acorda, aquilo para o que você desperta. E a pessoa pensa que isso tem a ver com você ser iluminado, com você despertou para ser... Não, tem a ver com o que você acorda para fazer, literalmente. Por exemplo, Baltresca. Se o Baltresca tivesse que ser apenas palestrante, apenas produtor de podcast, apenas produtor de vídeo, pelo resto da vida, e sem receber qualquer remuneração por isso, porque ele não precisa de remuneração,
Eu tenho certeza que o Baltresca seria palestrante, hipnólogo, seria newscaster, seria, enfim, um media man que você é. Um homem da mídia, um cara que cria o que você cria, porque o teu objetivo é impactar as vidas das pessoas. Então, é uma coisa que você faria mesmo que não fosse remunerado por isso. Certo? Eu gosto muito dessa pergunta, né? O que você continuaria fazendo o que você faz? Esse é o segredo, se você não cara. fosse pago por isso? Esse é o segredo. Eu falei isso pra você. Você me contratou e eu te falei, Baltresca, eu faria isso de graça. Eu cobro porque eu preciso, porque é a minha única fonte de renda. Mas um dos meus objetivos, inclusive, é me tornar intérprete voluntário. Ser intérprete voluntário. Então, acho que esse é o grande segredo. As pessoas hoje em dia elas estão buscando um concurso público legal, elas estão buscando uma vaga X legal, mas elas esquecem que muitas vezes você vai ser, por exemplo, trabalhar no departamento, num órgão público qualquer, mas você está só preocupado em receber o seu salário. Cara, é a pior coisa do mundo. Viver sem propósito é uma vida que não vale a pena. Porra, não vale a pena. Foi muito bom ter você aqui. Esse podcast vai dedicado a quem? Bom, eu gostaria de dedicar esse podcast especialmente para os meus pais, meu pai e a minha mãe, que são as pessoas que me deram a vida, que me deram o direito de estar aqui hoje. E a você. Muito obrigado. Muito obrigado. Adorei. E se você quiser ouvir mais podcasts, balcast.com.br. Perfeito. Só tenho a agradecer. Até a próxima, obrigado Cezinha. a você. Muito obrigado, Baltresca. Valeu. Foi um prazer. Tchau. Valeu.